Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, vamos a mais um programa Leitura Guiada, onde nós lemos a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Nós estamos no livro de 1 Samuel, capítulos 4, 5 e 6. Aliás, até o capítulo de número 7. E nós vamos ver hoje o conflito entre filisteus e israelitas, sob o juizado, sob a liderança de Samuel. O capítulo 4, ele inicia para a gente contando a história desse conflito, de como os filisteus venceram os israelitas. Para a gente tratar desse capítulo 4, a gente precisa relembrar o texto de Juízes, capítulo 13, verso 1, que menciona que os filisteus dominavam Israel por 40 anos. Então, nós estamos aqui no domínio dos filisteus. Nesse período, nós tivemos ali a liderança de Sansão por cerca de 20 anos. Então, metade do domínio dos filisteus, durante os seus 40 anos, teve a existência de Sansão liderando Israel, mas de uma forma bem pessoal, bem para satisfazer seus próprios desejos e necessidades, e sem se voltar de fato contra os filisteus para salvar Israel dessa perseguição, desse domínio dos filisteus. A gente tem o juizado de Sansão, um tanto preocupado com as suas questões pessoais do que com a nação em si. Nos 20 anos finais, nós temos a história então de Samuel. Então, é bem provável que Samuel tenha nascido no tempo de Sansão. Enquanto Sansão ainda liderava Israel, Samuel já deveria estar ali servindo a Deus em Siló. Bom, o verso de número 1 do capítulo 4 traz para a gente uma ideia muito importante. Veja, veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. É importante você destacar essa cidade porque os capítulos 4 a 7 formam uma porção de texto única ali, em que Israel ele luta contra os filisteus, ele perde, a arca de Deus é roubada, aí nós temos o juízo sobre a família do sacerdote Eli, e depois o juízo de Deus sobre a cidade dos filisteus, porque roubaram a arca do Senhor. Depois essa arca ela é devolvida lá no capítulo de número 6. E no capítulo 7 nós temos o arrependimento do povo e os filisteus sendo então derrotados pelos israelitas. Então nós temos uma porção de texto única do 4 ao 7. E se aqui no capítulo 4, verso 1, ele vai tratar da derrota de Israel numa cidade chamada Ebenezer, lá no capítulo de número 7, vai falar sobre a vitória de Israel, também numa cidade chamada Ebenezer, agora com um outro contexto, Provavelmente podem ter sido cidades diferentes, com nomes, uma com o nome já Ebenezer, a outra, o nome Ebenezer foi dado por Samuel após a vitória sobre os filisteus. Então, a ideia é que o texto sai de Ebenezer para Ebenezer, ou seja, da ajuda do Senhor para a ajuda do Senhor. Então, mesmo nos momentos de derrota, Deus estava ajudando Israel. Mesmo nos momentos assim de domínio dos filisteus, Deus estava ali presente, auxiliando Israel, e inclusive a derrota para os filisteus é importante porque cumpre um plano divino muito interessante, que é mostrar o domínio de Deus, inclusive sobre as cidades dos filisteus e sobre a sua divindade, que era Dagon. Então o verso de número 2 mostra ali para a gente que Israel foi derrotado pelos filisteus e estes mataram cerca de 4.000 homens. E os filisteus voltam então a Arraial, os israelitas voltam então a Arraial, questionando, lamentando e se perguntando por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus. E aí eles têm uma ideia, trazer a arca do Senhor até de Siló para o seu acampamento, porque quando trazia a arca, entendia que Deus entrava na batalha. Então perceba que Samuel chama o povo à batalha e o povo perde.
que, na verdade, mostraria uma fragilidade ali de Samuel. Mas então o povo decide trazer a Arca da Aliança do Senhor para ir à luta, para ir à guerra contra os filisteus. E quem são os responsáveis por trazer a arca? Os filhos de Eli, Hofni e Finéias. Né? Então aqui começa o julgamento de Deus sobre a família de Eli, que foi profetizado lá no capítulo de número 3, né? E também no capítulo de número 2, quando Eli é avisado por Deus de que ele não exortava os seus filhos, que ele permitia que os seus filhos vivessem em pecado, então sua família seria destruída. Quando a arca chega no arraial dos israelitas, lá no verso de número 5, há um grande brado, né? Os israelitas começam a gritar, a festejar como se tivessem ganho uma guerra. Para eles era isso. A arca, estando presente, era a certeza da vitória, era a certeza da presença de Deus. Mas repare que a presença de Deus, ela não está ali apenas para confirmar vitórias, ao contrário, ela também está ali para exortar, ela também está ali para condenar, também está ali para mostrar o erro. Né? Então, o que é pretendido aqui no texto é que Deus vem para mostrar o erro de Israel, enquanto Israel acredita que Deus vem para garantir sua vitória. Né? Então, nem sempre a presença de Deus é garantia de vitória. Às vezes é exortação, às vezes é a permissão de fracassos e quedas para que haja aprendizado, para que haja correção, para que haja crescimento, ou também para que haja juízo. E nesse caso aqui era o juízo sobre a família de Eli. Perceba lá no verso de número 6 que os filisteus ficaram espantados, né? E eles também temeram. Né? Então, o finalzinho do verso 6 diz: então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Né? E eles disseram assim no verso 7: os deuses vieram ao arraial, e diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Então, até o filisteu imaginava que a vitória de Israel estava garantida. Até o filisteu imaginava, porque ele já, com certeza, já ouviu falar, né, do que o povo de Deus passou no Egito, o que Deus fez no Egito, como ele abriu o mar, como foram as pragas lançadas no Egito, o que aconteceu com esse povo no Jordão. E agora, diante de toda essa repercussão, eles temem, né? Eles sabem que Deus está entre os israelitas, né? E eles vão se questionar lá no verso 8. Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? Reparem aqui, sendo tratado no plural, né? Porque eles eram politeístas, era um mundo politeísta. E ali no verso 9 temos um ânimo, né? um encorajamento. Sejam fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente para que não venham a ser escravos dos hebreus como eles nos serviram. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então fala aqui sobre uma ética filisteia do encorajamento, né? da coragem, da bravura, mas também da escravidão. Eles tinham aqui um propósito, que era manter Israel escravo, manter Israel servo, né? Não uma escravidão aos moldes, como nós tivemos na modernidade do nosso país, mas uma serventia, né? E ali no verso 10 diz que mais 30 mil homens de Israel foram mortos. Então, nós tivemos 4 mil homens morrendo no verso 2 e mais 30 mil homens agora no verso 10, portanto, 34 mil homens morreram de Israel. O verso 11 termina com um dizer rápido, quase como uma nota, né, dizendo que a arca de Deus foi tomada e os filhos de Eli foram mortos, Hofni e Finéias, ou seja, o juízo de Deus chegou para esta família, como anunciado no capítulo 2 e no capítulo de número 3. Lembra que lá no verso 19 do capítulo 3, diz assim: crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Ou seja, no capítulo 3, fala sobre a visão que Samuel teve a respeito da casa de Eli, e essa casa seria condenada, seria ajuizada. E, de fato, é isso que acontece, ela não é uma palavra que cai, não é esquecida. Os filhos de Eli acabam mortos no capítulo de número 4, verso 11.
E em seguida, do verso 12 até o verso de número 22, vai falar da morte do próprio sacerdote Eli, que tem uma morte um tanto quanto irônica, cômica, né? Porque estava sentado numa cadeira, né? Esperando pelas notícias, né? Então você vê que este homem, Eli, sentado numa cadeira, né? Ele é o símbolo do sacerdócio de Israel, um sacerdócio antigo, um sacerdócio assim já envelhecido, né? A ideia é que este sacerdote, ele é um sacerdote envelhecido, ele é um sacerdote sem compromisso, porque ele deveria estar orando. O texto até diz que ele estava como quem espera, ansioso, né? A gente pode empreender que ele estava ansioso, mas ele deveria estar orando, ele deveria estar buscando a Deus, ele deveria estar intercedendo a Deus pela batalha que Israel estava vivendo, mas ele está simplesmente ali parado e esperando. É um símbolo de um sacerdote já que não tem mais serventia, que não tem mais utilidade até aquele momento. Quando Eli ouve falar que os seus filhos foram mortos e que a arca de Deus foi tomada, ele então lá no verso 18, ele cai, né, ele cai da cadeira e quebra o pescoço e acaba morrendo. Uma morte assim bem cômica comparado ao cenário de guerra. A gente esperava que ele fosse morrer através da guerra, a gente esperava que fosse um juízo de Deus de uma forma mais aguerrida, mas não. Veja como é que se manifesta o juízo de Deus. O sacerdote cai da cadeira, quebra o pescoço. Essa foi uma das formas de Deus julgar a Eli, mostrando que não precisou de esforço, não precisou de soldados, não precisou dos filisteus, que Deus exerce o seu juízo sobre os homens de formas diferentes. Para Hofni e Finéias foi no meio da guerra, para Eli foi de uma forma acidental, até porque também o pecado de Hofni e Finéias eram pecados graves, então eles morrerem na guerra implica, né, a ira de Deus, implica uma certa gravidade nos seus pecados, por isso a morte violenta. Por outro lado, Eli não tinha esse pecado grave, o pecado dele era ser cúmplice nas atitudes dos filhos, ou se omitir de questionar os filhos e de exortar os filhos. Como não necessitava de uma violência na sua condenação, ele simplesmente morre de forma acidental, caindo da cadeira e quebrando o pescoço, né? Mas perceba também que ele morre, o texto faz menção de que ele não morre ao ouvir que os filhos foram mortos. Isso, em tese, no seu coração já estava bem assentado. É claro que ele é pai, mas ele já tinha ouvido de Deus o futuro dos seus filhos. Mas ele se preocupa muito mais com a arca de Deus. E o texto ele vai mencionando isso para a gente. Perceba que no verso de número 13, o texto já disse, olha, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Então, ele sabia que alguma coisa poderia acontecer. E no verso 18, diz que ao fazer menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira. Então, nós temos um sacerdote que está muito mais preocupado com a presença de Deus, com a arca de Deus, do que com seus próprios filhos, mostrando uma certa fidelidade a Deus, mostrando uma certa espiritualidade, um certo apego a Deus, porém, sem forças, sem agilidade, sem dinâmica para servir a Deus, sem uma dinâmica, sem uma agilidade para de fato exercer essa fidelidade. Eli estava sentado, mostra uma certa inércia. Essa mesma inércia foi a que ele teve quando seus filhos pecavam e ele não quis contradizê-los, e ele não quis questioná-los, ele não quis exortá-los. Então, a imagem do sacerdócio de Eli é a imagem de um sacerdócio inerte, parado, que demora a agir, demora a tomar alguma decisão, que mais espera. Não era esse o cenário que Deus queria para o sacerdócio. Era para ser um sacerdócio ativo, que liderava, né, que às vezes exortava, que manifestava o desagrado, mesmo quando os filhos iam contrários à lei de Deus. Mas não é isso. Nós temos um sacerdócio, né? Na imagem de Eli, nós temos um sacerdócio parado, inutilizado, inerte.
ou seja, um sacerdócio que já não dá conta das demandas da nação de Israel. Então, do verso 19 até o verso 22, nós temos ali o nascimento de um dos filhos, um dos netos de Eli. O texto diz que a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo as notícias de que a arca de Deus fora tomada, de que seu sogro e seu marido morreram. Então perceba aqui de novo o texto colocando que a notícia mais grave foi o roubo da arca de Deus. Não foi da morte do marido nem do sogro, mas a arca de Deus foi tomada. Aí sim, depois o sogro morreu, depois o marido morreu, encurvou-se e ela deu à luz, por conta das dores sobrevieram. Então foi um parto ali meio que forçado, por conta das circunstâncias. Forçado no sentido de que teria sido um parto prematuro. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Isso deveria ser uma notícia boa, algo que serviria de consolo, mas ela está inconsolável. Então ela não responde nem faz caso. Algumas pessoas aqui, alguns teólogos consideram que esse fato de ela não respondeu traz a ideia de que ela teria morrido no parto. A gente não tem como saber, seria uma inferência aqui ao texto que pode ser feita, não dá para cravar ao certo, porque o verso 21 não diz que foi ela que chamou, diz: mas chamou ao menino e acabou, que significa foi-se a glória de Israel. Essa glória de Israel representada pela arca, que era o símbolo da presença de Deus. Quando se coloca o nome e acabou, significando foi-se a glória de Israel, ou foi-se a glória de Deus, traz a ideia de que a glória do Senhor, a presença do Senhor, ela foi embora, não que ela foi tomada. E isso é importante, porque essa nora de Eli entende que não é que Deus perdeu a batalha, que Deus foi capturado, não é que Deus foi feito servo dos filisteus, mas que ele rejeitou a Israel, de que ele vai embora, ele sai de Israel por vontade própria. Isso mostra a teologia dos israelitas, Eles entendem que o seu Deus é poderoso, que Deus poderia ter dado a eles a vitória, mas que Deus quis sair do meio desse povo, e Deus quis se ausentar desse povo. Com isso, os filisteus conseguiram a vitória sobre os israelitas. Aí o texto traz para a gente o capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 12, falando sobre os problemas que a arca de Deus gerou entre os filisteus, porque ela foi colocada na casa de Dagon, no templo de Dagon. Inclusive, a gente precisa destacar que foi a partir dessa derrota na guerra para os filisteus que a terra de Siló, que foi capital de Israel durante o período de Josué, onde Josué se estabeleceu ali, colocou o tabernáculo do Senhor e a arca do Senhor, ou seja, era a capital espiritual de Israel, e permaneceu assim no tempo de Juízes. Essa cidade de Siló provavelmente foi destruída nessa guerra contra os filisteus, e ela perde de vez sua importância. Ela nunca mais voltará a ser uma cidade importante da forma como ela foi até o momento, Então, não só a arca é tomada, não só Israel é destruído, como a cidade de Siló, a cidade em que habitava o sacerdócio da família de Eli, fica totalmente destruída. A partir daí, quando a arca voltar, ela vai ser colocada em outra terra, não mais em Siló, e Siló vai ser praticamente esquecida assim, ou apagada. Vamos ter até menção sobre a terra de Siló, em alguns livros dos profetas, por exemplo, Jeremias vai falar sobre ele, principalmente, Jeremias vai trazer a imagem da ideia de Siló sendo julgada lá em Jeremias 7:2, que seria a mesma coisa que Deus faria com o templo de Jerusalém, mas a ideia é que essa cidade foi completamente destruída pelos filisteus. E aí vem o capítulo 5, mostrando os problemas que a arca levou para os filisteus lá no seu templo de Dagon. Os filisteus então pegaram a arca e levaram como um troféu de guerra para a cidade de Asdod. Veja, o verso 1 do capítulo 5, levaram de Ebenezer a Asdod, que é a cidade filisteia mais ao sul.
né? E colocam no templo de Dagon. Dagon, o principal deus do culto filisteu, ele era retratado às vezes, né, com um corpo de peixe e uma cabeça de mulher, em honra ao mar, porque os filisteus são os povos, são conhecidos como os povos que vêm do mar, provavelmente das ilhas gregas ou do Egito, e ocupando ali a terra ali onde hoje é a faixa de Gaza, né? E do nome filisteu, que vai ser latinizado, virar Palestina, que também pode ser falada, né, Filístia, é a terra com o nome até hoje, né? Até hoje o nome da terra é Palestina, dado assim para simbolizar ou para representar a habitação dos filisteus, né? Então esses filisteus levam a arca para o templo de Dagon. E o capítulo 5 mostra, né, uma paródia de como Dagon vai se curvar diante de Deus. Esse templo de Dagon, gente, é o mesmo que Sansão ele destruiu lá no último dia da sua vida. Ele foi levado para o templo de Dagon, foi cegado, e ali ele divertia os filisteus até que ele derruba as colunas do templo. Então, provavelmente, essa história se passa muito tempo depois de Sansão, no tempo em que os filisteus já haviam reconstruído o templo, ou anteriormente, ou contemporâneo a Sansão, um pouco antes, né, de Sansão destruir esse templo. Mas é mais fácil localizá-la depois, posterior a Sansão, quando o templo de Dagon já havia sido reconstruído. Colocam a arca nesse templo como um troféu dado ao deus Dagon. Então é como se Dagon fosse agora o senhor do próprio Yahvé. A simbologia é essa, é que o povo filisteu leva a arca de Deus para Dagon, para que ele saia, para que ele seja representado como o verdadeiro senhor sobre Yahvé. E aí o que vai acontecer, né? Que no verso 3, ao colocarem a arca do Senhor no templo de Dagon, no dia seguinte Dagon estava caído com o rosto em terra, ou seja, numa postura de adoração. A estátua de Dagon cai e fica prostrada diante da arca do Senhor, né? E ali os sacerdotes filisteus levantam, mas no dia seguinte acontece pior. Essa arca agora cai de bruços diante da arca do Senhor, com as duas mãos cortadas e também a cabeça, ou seja, totalmente destruído, né? E o verso 6 diz que além, né, da estátua estar curvada e destruída ali, com os braços cortados e a cabeça cortada, simbolizando o poder, Deus ataca então a fonte de poder, ou a representação de poder desse deus Dagon. Diz no verso 6 que a terra de Asdod foi assolada por pestes, né, tumores, né? Na Septuaginta também está acrescido aqui a ideia de que ratos apareceram na terra e houve morte e destruição por toda a cidade. Então, né, isso nos leva a crer, quando a palavra traduzida ali a tumores, e que estamos falando da peste bubônica, ou a peste dos ratos, né, que assolou a Europa durante a Idade Média, mas que agora, nesse momento aqui da nossa leitura, assola a cidade de Asdod. Então os ratos foram enviados como símbolo da praga de Deus, o castigo de Deus sobre a cidade de Asdod. Aí veja lá no verso 7, o reconhecimento dos filisteus de que o Senhor quem estava pesando sua mão e castigando o povo. Veja que eles dizem, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Então o Deus é glorificado, Deus é exaltado. O povo filisteu percebe que eles não podem controlar Deus nem fazer Deus de seu servo. Então encaminham essa arca para a cidade de Gate. Lá na cidade de Gate, de novo, acontece a mesma coisa, né? Ratos enchem a terra, mas tumores são enviados e, inclusive, a ideia de um grande terror, de um grande espanto que assola essas pessoas. E de Gate, ela vai até Ecrom, ou seja, a arca do Senhor ela vai passando pelas cidades dos filisteus e causando ali destruição e causando tumores. É como se o próprio Deus estivesse lutando sozinho contra os filisteus. Veja o que diz o verso de número 12, né? Os homens que não morriam, ou seja, havia grande quantidade de pessoas morrendo, eram atingidos com os tumores e o clamor da cidade subiu até o céu.
Perceba que no verso 11, os príncipes dos filisteus se reúnem para discutir o que fariam com a arca. E ali eles optam, então, pela devolução dessa arca para o povo de Israel, reconhecendo que Deus estava castigando os filisteus. O capítulo 6 trata propriamente da devolução da arca. Perceba que ela esteve 7 meses entre os filisteus, 7 meses causando ali destruição, morte, passando de cidade em cidade, até que eles entendem que o melhor é devolver a arca, chamam os sacerdotes filisteus para traçar um plano de devolução, e esse plano é traçado, então, lá no verso de número 3, oferecendo uma oferta pela culpa, para que o povo possa ser curado e que Deus, então, aliviasse sua mão sobre a oferta pela culpa. Seria, então, 5 tumores de ouro. A gente não tem ideia de como eles representariam esses tumores, tá? Não dá para saber. Mas eles fizeram ali alguma imagem que fosse semelhante a um tumor e 5 ratos de ouro, dando a ideia da causa da praga, né? Que assolava os filisteus. E lá no verso 7, eles colocariam a arca de Deus e os tumores, a oferta e os ratos de ouro em 2 vacas com crias. Agora preste atenção nisso que é importante, né? 2 vacas com crias, né? Sobre as quais ainda não se pôs julgo, ou seja, elas ainda não haviam puxado uma carroça. Qual é a ideia? Eles queriam eliminar a incerteza, a dúvida, se essa praga vinha realmente de Deus ou se era algo eventual. Então o que eles fizeram? Pega a arca, coloca em 2 vacas que nunca trabalharam puxando uma carroça, ou seja, elas não estavam acostumadas a isso, e elas tinham filhotes. Porque qual seria a ordem natural das coisas, do comportamento natural dessas vacas? Elas não iriam embora, elas iriam retornar para os seus filhotes. Por quê? Até porque esses filhotes, eles ainda provavelmente estavam amamentando. Então o comportamento natural da vaca seria retornar para a cidade e não ir adiante para Israel. Mas, se ela fosse adiante, se ela não fizesse aquilo, não adotasse o seu comportamento natural, era um sinal de que Deus estava por trás dessa história e do envio das pragas. E foi isso que aconteceu. Repara que eles lá no verso 10 enviam as vacas e deixam os seus bezerros, os seus filhotes em casa. Então eles separam a vaca dos seus filhotes. E as vacas foram em direção a Israel, a cidade de Bet-Semes, né? Reparem que o texto diz, lá no verso de número 12, que elas vão andando e berrando, ou seja, elas vão com certa tristeza, elas vão adotando um comportamento talvez de querer voltar para os seus filhotes, mas não podem fazê-lo porque estão sendo enviadas por Deus para o reino, para a nação de Israel. Agora veja o que vai acontecer no verso 15, né? Os levitas, quando receberam essa arca, desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes, a cidade onde chegou a arca, ofereceram holocaustos e imolaram sacrifícios ao Senhor. Tudo leva a crer que eles tocaram na arca de uma forma inapropriado, inadvertida, da forma como não deveria ter sido. Até porque lá no verso 19 diz que o Senhor feriu os homens de Bet-Semes porque olharam para dentro da arca, ou seja, eles abriram a arca. Não havia entre os levitas nenhuma forma de santidade, de reverência em relação à arca, coisa que os filisteus fizeram. Os filisteus, mesmo sendo idólatras, mesmo não adorando a Deus, mesmo tendo o objetivo de escravizar Israel, eles reverenciaram a arca do Senhor, ao ponto de entenderem que dela vinha, ou de Deus vinha o castigo sobre eles, e ofereceram ofertas e sacrifícios arrependidos e devolveram a arca. Porém, os levitas de Israel, quando pegam essa arca, eles não têm reverência por ela, eles não têm temor por essa arca, e aí eles vão olhar para dentro da arca e vão morrer, ou seja, Deus vai ferir 70 homens ali de Israel. Perceba então que o texto está mostrando para a gente que os filisteus tinham reverência pelas coisas de Deus, enquanto os israelitas não. Nem sempre, né, o crente ele tem reverência. Às vezes a pessoa de fora tem mais reverência por Deus do que o próprio filho de Deus, do que a pessoa chamada para servir a Deus.
Quando as mortes acontecem, então, por conta da falta de reverência, eles enviam a arca, então, para Kiriat Jearim, para a cidade de Kiriat Jearim. É uma cidade levítica para outros levitas tratarem dessa arca, e ela fica lá na casa de Abinadab. E consagram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. No capítulo 7, inicia então um voto de Samuel com o povo de Israel. Ele congrega toda a casa de Israel, lá no verso de número 3, chama o povo ao arrependimento e pede a esse povo que tire dentre eles os deuses estranhos e astarotes e prepare o coração para servir somente o Senhor, para que ele os livre, da mão dos filisteus. E aí o que é feito? No verso de número 4. Realmente os filhos de Israel tiram dentre si os Baalins e os astarotes e passaram a servir só ao Senhor. Então a gente está falando aqui de uma reforma religiosa que está sendo empreendida por Samuel. A purificação do povo, o abandono dos deuses estrangeiros, porque eles percebem que o Senhor retornou, a arca do Senhor voltou, ela simboliza a presença de Deus. Ela foi até os filisteus, mas ela não foi destruída, ao contrário, ela passou deixando um rastro de destruição nas cidades dos filisteus. Agora ela volta, mas volta vitoriosa, volta como se fosse, a própria arca volta como se fosse uma heroína de guerra, ou seja, Deus é um herói de guerra, Deus é o Senhor dos exércitos. Por isso que Samuel vai então conclamar o povo a adorar o Senhor e a abandonar os seus deuses, ou seja, o povo vai votar. Agora, o que vai acontecer na história, a partir do verso 5? Quando Samuel reúne o povo para celebrar um voto ao Senhor na cidade de Mispa, que é a cidade de Samuel, que vai ser a cidade ali, o centro religioso agora, troca Siló por Mispa, que é a cidade de Samuel, o povo se reúne ali, faz um voto ao Senhor, eles derramam água, na ideia de purificação, ou seja, também simbolizando ali uma espécie de batismo, que vai ocorrer mais no Novo Testamento, a doutrina, mas eles já estão ali se purificando. Eles pedem perdão a Deus, e quando o povo todo se reúne, para os filisteus vendo essa reunião, os filisteus acham que o povo está se preparando para a guerra. E aí o que eles fazem? Eles vão atacar os israelitas. Veja lá no verso de número 7 que os filhos de Israel tiveram medo dos filisteus, porque os filisteus se prepararam também para guerrear. E o verso 8, veja, olha o que diz o verso 8. Disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então perceba aqui uma postura totalmente diferente de Samuel, em comparação com Eli. Veja o que ele faz no verso 9. Ele toma um cordeiro, que ainda mamava, sacrifica em holocausto ao Senhor, e Samuel clama ao Senhor, o Senhor lhe respondeu. Samuel está ali tendo uma postura ativa, dinâmica, ele está sendo proativo, diferente de Eli, que estava sentado na cadeira. Então você perceba que o sacerdócio de Samuel atende às necessidades do povo, enquanto o sacerdócio de Eli era um sacerdócio inerte, um sacerdócio parado, sem agilidade, sem agir, sem tomar decisões. E o que vai acontecer então? O Senhor responde a Samuel: Deus troveja do céu, ou seja, Deus vence a batalha através das forças da natureza, da chuva, dos relâmpagos, dos raios, faz com que o povo filisteu ele retorne para suas terras, enquanto isso os israelitas vão atrás deles, matando quem eles conseguem. Aí lá no verso 12, Samuel toma uma pedra e vai chamar o nome daquele lugar Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Esse até aqui pode simbolizar tanto uma expressão de tempo, até este momento, quanto uma expressão, um marco geográfico, até esta cidade. Então o Senhor nos ajudou até aqui, daqui para frente a gente não deveria passar. Traz a ideia, contudo, de que Deus ajudou Israel em todo momento. Deus sempre esteve ao lado de Israel. E essa é uma expressão de fé que nós devemos usar na nossa vida. Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E se a gente olhar para trás, para a nossa vida, a gente vai ver essa verdade. Deus sempre nos ajudou, Deus sempre nos ajuda, Deus está sempre ao nosso lado. Mesmo quando há algumas divergências, mesmo quando há alguns tropeços, alguns fracassos, Deus sempre está conosco.
O povo de Israel perdeu a arca uma vez, mas ela retornou. A presença de Deus retornou para Israel. E agora eles fizeram um voto, eles se arrependeram. E aí, a partir do voto que fizeram, Deus veio e ajudou a Israel a vencer os filisteus, né? O texto continua dizendo sobre a derrota dos filisteus. Eles foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel. Veja o verso 13. Né? Então, essa história do capítulo 4 até o capítulo 7 mostra os altos e baixos de Israel. Como Israel caiu, perdeu a batalha para os filisteus, perdeu a arca da aliança, a presença do Senhor se foi, mas esse Deus, ele é um herói de guerra, ele destruiu a cidade dos filisteus, ele leva o povo a se arrepender e o povo se arrepende, decide então ser fiel a Deus e Deus mais uma vez derrota os filisteus. Essa não pode ser, irmãos, a história da nossa vida de altos e baixos, ao contrário, a nossa vida tem que ser uma constante, uma caminhada constante, entendendo que o Senhor nos ajuda em todo tempo. Eu oro a Deus para que você reconheça isso, que em todo tempo a mão do Senhor tem te ajudado, tem te fortalecido, que Deus nunca, jamais se afastou de você. Deus está ao teu lado, até mesmo nos reveses da vida. Que você tenha um dia abençoado, que a graça de Deus te alcance. Em nome de Jesus e até o próximo episódio.